saúde, comportamento, informação. Está no ar, Plantão Médico. Plantão Médico. Apresentação, Dr. Renan. Hoje não, hoje tem João Will aqui, Dr. Renan não está conosco, mas eu vim para trazer muita informação, muita saúde para o seu sábado de manhã, para a sua vida. Mas eu não estou sozinho também, hoje o Plantão Médico recebe o Dr. Carlos Neves, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Bom dia, doutor. Bom dia, João. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar de um tema que é até famoso. A gente fala de tireoide hoje. Um tema que a gente sempre escuta, até porque parece estar ligado ao peso. Então a gente acaba sempre vendo, ouvindo falar, mas a gente vai tratar dela hoje. Ver o que é, para que serve, falar das doenças. Fica ligadinho na gente. E se você tiver alguma dúvida sobre tireoide especificamente, telefones 3523-7095, 3523-7095 para você ligar para cá e deixar a sua pergunta, ou 9869-4969, 9869-4969 é o WhatsApp aqui da Sonzum. E eu já começo, Dr. Carlos, perguntando quem é, aonde está, o que é essa tal de tireoide que todos temos, mas às vezes um pouco enigmática. O que é? Bem, João, é engraçado que muita gente chega no hospital dizendo que tem tireoide, que quer tratar porque tá com tireoide. Porque tá com ela, porque existe. Mas na verdade isso é uma coisa boa, todo mundo tem que ter tireoide. A tireoide, ela é Ufa. Desculpa. Ufa. Exatamente. A tireoide ela é uma glândula, certo? É uma glândula que produz hormônios, todo mundo tem. Se não tiver, aí sim é que a pessoa é doente, certo? Porque não tem os hormônios da tireoide. Ela tem um formato de borboleta, ela normalmente é pequena, localizada na base do pescoço, na frente da traqueia, tá? Todo mundo, normalmente, ela não tem muitas alterações de posição, então normalmente é nessa localidade. Dá pra sentir, não, né? Se eu pegar, eu consigo identificar o que é? Não, a tireoide de um tamanho normal, normalmente ela não é palpável. Ah, tá certo. Num tamanho normal, isso é bom que seja do tamanho normal. E qual a função dela, doutor? Para que serve a tireoide no nosso corpo? Tá, como eu disse, a glândula é um hormônio, ela é uma glândula, né, que produz hormônios. Os dois hormônios principais que ela produz é o famoso T3 e o T4, né, que na verdade é triodotironina e a tiroxina, são os T3 e T4. E esses hormônios, eles são responsáveis por comandar todo o metabolismo do corpo. O metabolismo, aí tá aí a ligação dela com o peso, né? Porque Exatamente. É justamente a disfunção dela que acaba fazendo variar. E a pergunta é justamente essa: o que acontece quando os hormônios ficam alterados? Talvez a quantidade para mais ou para menos. Exatamente. Quando a tireoide ela funciona muito, por diversos motivos que a gente vai abordar mais na frente, ela produz hormônios em excesso. E aí a gente chama de hipertireoidismo. O contrário também é verdadeiro. Quando ela funciona pouco, ou quando ela já foi retirada cirurgicamente, ou quando ela é defeituosa, por algum motivo você nasceu sem a tireoide, que chama-se agenesia tireoidiana, é raríssimo, mas existe. É possível? É possível. Embora seja muito raro. Sim. Mas nesse caso, quando não tem muito hormônio, ela chama de hipotireoidismo. Então o muito é hiper, o pouco é hipo. Isso. E só para diferenciar, doutor, primeiro hipertireoidismo, quais são os sintomas do hiper? O hipertireoidismo, quando a tireoide está produzindo muito hormônio, ela normalmente pode aumentar de volume e aí sim você vai sentir a tireoide, vai dar para ver a tireoide aumentada, tá? O nome desse aumento da tireoide chama-se bócio, certo? Bócio, esse nome é famoso. Exatamente. O bócio tireoidiano é uma tireoide com o seu volume aumentado. Ela pode pode aumentar dos dois lados, pode aumentar só de um lado, que é o bócio unilateral ou bilateral, certo? E outros sintomas do hipertireoidismo são uma sudorese excessiva, aqueles pacientes que suam muito, uma intolerância ao calor, fraqueza nas unhas, o cabelo caindo, tá? Coceira generalizada, a pele ruborizada, a pele úmida, fraqueza muscular, tá? É aquela pessoa que tem o seu metabolismo aumentado,
ou seja, tem hipertensão, tem irritabilidade, não dorme bem, fica com insônia, certo? Pode ter diarreia, alterações do hábito, tanto menstrual, né? Ela tem alterações da menstruação, tanto para mais, ou seja, tem uma hipermenorreia como para menos. Isso o hipertireoidismo? O hipertireoidismo. Pode tanto aumentar quanto diminuir? Tanto aumentar quanto diminuir. Osteoporose dá aumento da sede, nervosismo, depressão, aumento de peso, perda de peso, aumento de peso no hipotireoidismo, né? Uma perda de peso, insônia, tremores, enfim, aquele paciente que ele está com o metabolismo todo acelerado. Esses são sintomas, claro que tem as variações de uma pessoa para outra, mas são sintomas que eu vou enxergar todos, porque são características que a gente acaba tendo normalmente por outros motivos. A insônia, a perda de peso, o suor, algumas dores, tudo isso a gente acaba tendo. Para eu identificar que pode ser o problema na tireoide, tem que ter tudo ou sempre vai haver o aumento de tamanho e é aí que eu percebo mais? Não, em medicina e falando especificamente em sintomatologia de qualquer doença, a gente nunca pode dizer nunca ou sempre, certo? Então, esses são os sintomas mais comuns. É claro que você pode, no calor, você pode suar, você pode ter uma insônia porque está nervoso, isso é óbvio. Mas assim, para você dizer que isso é de uma doença da tireoide, normalmente aquele paciente, ele nunca teve isso, certo? Não é uma sudorese simples, tipo, é uma sudorese que é aumentada, você está suando muito num lugar frio, por exemplo, não necessariamente tem que ser no calor, tá? Entendo. É uma insônia que é uma insônia diária, todo dia você tem, mesmo tomando remédio não consegue dormir, então são esses sintomas, são esses sintomas que claramente você vê que fazem parte de uma doença. Que entendeu? Tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa errada. O paciente, ele era normal e a partir do momento que os hormônios começaram a ser aumentados, eles passaram a ter alguns ou normalmente a maioria desses sintomas. Claro que todos os sintomas não estão presentes no mesmo paciente. Esses são os sintomas mais comuns. Certo? Eu sei. E fala pra gente, doutor, do hipotireoidismo, a outra extremidade da doença. O hipotireoidismo é quando esses hormônios eles estão diminuídos, certo? Como eu disse, então ele é mais ou menos o contrário do hipertireoidismo. O paciente vai ter o metabolismo lentificado. Então ele vai ter uma fraqueza, um desânimo, se cansando fácil, ele ganha peso rapidamente, certo? Só uma observação que o hipotireoidismo ele não é justificativa para a obesidade, certo? Você ganha realmente alguns quilos na vigência do hipotireoidismo. Quando os hormônios estão baixos, você ganha algum peso. Mas é muito comum muito comum não, mas você escuta de vez em quando o paciente que é obeso e justificar por conta do hipotireoidismo. Sim. Ou então um nutricionista, um nutrólogo pede exames de hormônio de tireoide, aí vem um pouco baixo e diz que isso é a causa e começa erroneamente a repor o hormônio de tireoide naquele paciente que não tem hipotireoidismo. Claro, pode ter até um hipotireoidismo subclínico, mas não tem, certo? Então o hipotireoidismo ele não é causa de obesidade, ele é causa realmente ganho de alguns quilos, mas ele não pode ser justificativa de obesidade. Quando isso acontece, doutor, de às vezes algum profissional erroneamente marcar como hipotireoidismo algo por causa da baixa de hormônios, tem alguma consequência eu começar a tomar hormônios mesmo não estando com hipotireoidismo? Tá, o diagnóstico do hipotireoidismo, realmente da doença hipotireoidismo, não é um diagnóstico difícil, certo? Então você começar hormônios de tireoide, você sempre que fizer reposição hormonal em qualquer paciente é algo muito delicado, porque qualquer hormônio ele não mexe apenas com um aspecto da vida, mexe numa cascata de aspectos do metabolismo do paciente. Então não é o ideal você fazer, porque você tem um pequeno hipotireoidismo, ou você na verdade não tem e começa a dar hormônio, aí daqui a pouco você pode ter hipertireoidismo, porque você já tem a sua tireoide com seus hormônios normais e ainda está tomando hormônio a mais, está tomando hormônio extra. Exato. Entendeu? Então você pode ter ao contrário, você pode ter hipertireoidismo e todos aqueles sintomas que eu já passei. Por causa Exatamente. Então vamos se cuidar e fazer bem os exames, procure sempre um profissional. E eu queria saber, doutor, o que é que causa, como é que começa tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, se forem as mesmas causas, o que é que causa, o que é que inicia as duas doenças? Certo. Existem algumas causas, por exemplo, do hipertireoidismo,
Algumas causas são justamente essa que você me perguntou. O paciente ele está tentando emagrecer e começa a tomar hormônio de tireoide, mesmo em dose baixa, mas começa a tomar esse hormônio. É uma causa de hipertireoidismo. Ao contrário, o hipotireoidismo, uma das causas é cirúrgica. O paciente ele tem um nódulo, tem algum motivo para fazer a cirurgia e tira a tireoide, ele vai ter hipotireoidismo pro resto da vida, vai ter que realmente fazer reposição hormonal. Agora, falando nas principais causas mesmo de hipo e de hipertireoidismo, sem ser essas situações que eu falei, sim, as principais causas são doenças autoimunes. Doença autoimune é um tipo de doença, é uma classe de doença em que o organismo ele produz anticorpos contra si mesmo, certo? E no caso do hipertireoidismo, a principal causa, mais de 80 a 90% da causa do hipertireoidismo é doença de Graves. E no caso do hipotireoidismo é a doença de Hashimoto. As duas, elas são muito mais comuns, cerca de 5 para uma razão de 5 para 1, muito mais comuns em mulheres do que homens, certo? E são comuns também, são mais comuns ainda em algumas localidades, como na África, que tem deficiência de iodo, certo? Do iodo, que hoje em dia aqui não tem mais essa deficiência, mas mesmo assim tem uma grande quantidade de pacientes que têm doença de Graves e doença de Hashimoto no nosso meio. É pela deficiência de iodo, e é justamente por isso, talvez a diminuição tenha acontecido, porque o sal aqui é obrigatoriamente iodado. A gente às vezes pega o rótulo da embalagem, vê sal iodado, não sabe por que é por isso, é para evitar talvez exatamente uma epidemia. O sal começou a ser iodado justamente por isso, pela grande quantidade de deficiência de iodo. Mas assim, as duas doenças que eu falei elas não são causadas pela deficiência de iodo. Elas são doenças autoimunes, certo? Você entrou na porcentagem e teve a doença. Eu sei. Certo? Mas em localidades que tem essa deficiência de iodo, a incidência dessas duas doenças é maior, mas elas não são causadas pela deficiência de iodo. Muito bem. A gente vai fazer um intervalo rápido agora, muito rápido mesmo, fica aí. E você pode enviar suas perguntas pro 98694969 ou no 35237095. Hoje a gente está recebendo o Dr. Carlos Neve, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e falando de tireoide. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. Você está em sintonia com o Plantão Médico. Em sintonia com o Plantão Médico, e eu vou aproveitar para mandar um alô pro Dr. Maicon Leal Matos, ele que é fisioterapeuta e especialista em RPG Suchardi, que funciona para correção de postura e tratamento de alterações na coluna, escoliose, hérnia de disco, dor na coluna, artrose, enfim, ainda patologias do joelho e quadril, dores e alterações nos pés e nos ombros, bursite, tendinite, problemas respiratórios, incontinência urinária, ATM e ainda dificuldades para abrir a boca. Se você precisa de tratamento para alguma dessas, Dr. Maicon atende na Clínica Penha Duarte, na Rua José Carvalho 312, sala 4, no centro aqui do Crato. Você pode ligar para o 99872-4917, 99872-4917. E aqui comigo está o Dr. Carlos Neves. A gente está falando de cirurgia. Aliás, ele é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e a gente está falando de tireoide. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, você liga para cá pro 3523-7095, 3523-7095 e deixa sua dúvida. O pessoal tá aqui prontinho para te atender e anotar a sua dúvida. Ou então você pode enviar a pergunta pro 998694969, mandar a sua perguntinha aqui pelo WhatsApp da rádio. Doutor, a gente estava falando de hiper e hipotireoidismo e a gente falou das causas antes do intervalo, mas agora seria interessante para a gente saber como é que se faz o diagnóstico das doenças. É o mesmo? Funciona da mesma maneira? O diagnóstico das doenças de hipo e hipertireoidismo, ela é feito basicamente com o exame de sangue, tá? Análise no sangue dos hormônios, o T4 livre são os melhores que a gente pede, assim. É o T4 livre e o TSH, certo? Se tiver um aumento do volume da tireoide, normalmente é necessário a gente pedir uma complementação também com outros exames de sangue, com pelo menos um ultrassom do pescoço com a avaliação da tireoide. Então há também o ultrassom. Isso. Com essa possibilidade, na verdade.
E como é que se trata? As duas doenças têm o mesmo tratamento? Funcionam da mesma maneira? Acho que não, né? Que uma é a extremidade da outra, são opostos. Basicamente, o tratamento do hipotireoidismo, ela vai depender muito da causa do hipo, mas normalmente o tratamento é cirúrgico, tá? Se for se tiver nódulos ou se tiver algumas indicações cirúrgicas. E para tratar o hipotireoidismo é com reposição de hormônio. Você dá o hormônio, tá? Tem vários nomes comerciais, tem o Levoide, tem o Puran, tem vários tipos muito conhecidos. Com relação ao hipotireoidismo, então, a reposição hormonal, o tratamento. Tá? O hipertireoidismo pode ser tratado também de várias maneiras, tá? Cirúrgico, pode fazer a cirurgia, pode fazer radioiodoterapia, que é um tratamento com um comprimidozinho desse radioiodo, e aí você queima como se fosse, o objetivo é queimar a tireoide, tá? E transformar o hipertireoidismo no hipo, ou seja, vai queimar a tireoide para diminuir a função dela, tá? Ou tratamento com algumas drogas, algumas medicações que elas são antitireoidianas, que é o próprio Tiracil, o Tapazol, enfim. A gente dá essas medicações, pode utilizar também. E finalmente, se não responder nenhuma das duas, nem o radioiodo, nem essas drogas, a gente faz o tratamento. Tira a tireoide, que está funcionando demais, gera um hipotireoidismo no paciente, porque o controle do hipotireoidismo é mais fácil. Era isso que eu ia perguntar. O objetivo, no caso do hipertireoidismo, é fazer virar hipo. Exatamente. Porque o tratamento... Porque o controle e o tratamento ele é mais fácil. Você repõe o hormônio, fica dosando de vez em quando os hormônios para ver se aquela quantidade, aquela dose do remédio está boa. Se não tiver, aumenta um pouco, diminui um pouco. Você conseguir controlar o hipotireoidismo é muito mais fácil de controlar o hiper. Mas, por mais que seja mais fácil, todo o tratamento, todo o diagnóstico tem que ser feito por um profissional. E a gente tá falando de hormônio, não vai sair, não é chiclete para você tá aí pegando a torta e a direito, não é, doutor? Isso, exatamente. O médico que teve a formação, teve o treinamento para mexer em qualquer reposição de hormônio, inclusive para fazer o diagnóstico, fazer o tratamento das doenças hormonais da tireoide, é o endocrinologista. Tá? A gente entra em conjunto, a gente da cirurgia de cabeça e pescoço entra em conjunto com a parte cirúrgica e sempre o tratamento é junto entre a gente e o pessoal da endocrinologia. Olha aí, muito bem. Procure sempre um profissional. Nós estamos aqui com o Dr. Carlos, que ele é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Dúvidas? 9869-4969 é o WhatsApp aqui da rádio. E, doutor, o senhor falou que acontece às vezes no hipertireoidismo nódulos na tireoide. É normal existirem esses nódulos ou já é um alerta de algo? Deixando um pouco de lado as alterações de função da tireoide, a gente entrar agora para a parte dos nódulos. Dentre todas as doenças que a tireoide pode ter, o aparecimento de nódulo é a mais comum, certo? Cerca de 1/3 das mulheres, de todas as mulheres, 1/3. 1/3? 1/3 pode ter algum nódulo, exatamente, pode ter algum nódulo detectado na ultrassonografia, certo? Apenas 30% tem um nódulo que realmente é palpável, mas se você for fazer um ultrassom em todas as mulheres, 1/3 vai ter um nódulo da tireoide. Para você ter noção dessa quantidade, a prevalência desses nódulos aumenta com a idade. Então, se você pegar todas as mulheres com mais de 50 anos, 50% tem pelo menos um nódulo na tireoide. 60 anos, 60% das mulheres com mais de 60 anos tem pelo menos um nódulo da tireoide, certo? Então, você ter nódulo na tireoide é algo completamente normal, tá? E é completamente frequente. Normal assim, se você tem um nódulo, obviamente você tem que fazer a avaliação e tem que fazer a investigação e ficar acompanhando aquele nódulo, tá? A notícia boa é que de todos os nódulos da tireoide, 95% são benignos, não, certo? 5% serão câncer, mas 95% dos nódulos de tireoide elas são benignos. E mesmo sendo benigno, o nódulo, ele pode ou não ser palpável, ser sentido pelos dedos, exato? Isso, qualquer nódulo no corpo humano, qualquer nódulo superficial, seja tireoide, seja um linfonodo, seja nódulo na mama, por exemplo, a percepção humana do dedo a gente tem normalmente quando o nódulo está próximo de 1 centímetro para frente, ou seja, de 1 centímetro ou
ou mais alto, ou um nódulo maior, igual ou maior a 1 centímetro, certo? Mas nódulos menores pode ser, não conseguem ser palpados, mas eles têm uma alta sensibilidade, a ultrassonografia tem uma alta sensibilidade para conseguir diagnosticar esses nódulos. E os nódulos, claro que vamos falar da maneira geral. O nódulo ele traz algum sintoma? Eu posso perceber alguma coisa, alguma fadiga? Ou já é uma ligação do hipotireoidismo e do hipertireoidismo? Não, você ter nódulo não quer dizer que você tem hipo ou hiper, tá? E o contrário também, se você tem hipo, você tem hiper, não quer dizer não que você vai ter nódulo, tá? O nódulo da tireoide, ele puramente, você tem um nódulo e acabou, ele normalmente não traz sintomas nenhum, certo? Ele normalmente não é sintomático. Quando é que ele vai ser sintomático? Ou quando ele é o que se chama de nódulo funcional, ou seja, ele é um nódulo, você tem um nódulo na tireoide que esse nódulo, ele altera a função, ele é um nódulo funcional, ele produz hormônio da tireoide, certo? E aí gera a doença, o hipertireoidismo, tá bom? Esse nódulo funcional, sim, ele pode causar sintomas e os sintomas do hiper que já foi falados, tá? Os nódulos grandes, eles também podem causar sintomas, como sintomas compressivos, com desvio de traqueia, dificuldade de engolir, e o incômodo, exatamente, dificuldade de respirar, tá? Mas aí é quando ou é um câncer avançado, se é aquele nódulo, ele se tornou um câncer avançado que infiltrou essas áreas de traqueia e esôfago, ou não, quando ele é um bócio, ou ele é um nódulo que cresceu demais e pelo volume que ele está fazendo no pescoço, ele exerce uma compressão dessas estruturas. Mas por isso que normalmente os nódulos não trazem doença, porque muita gente tem nódulo e você não vê uma pessoa com sintomas, com nódulo tão grande para causar esses sintomas. E o senhor falou vários tipos. Quais são os tipos de nódulos da tireoide? E todos são benignos ou malignos ou varia para todos? Os nódulos de tireoide tem vários tipos, tá? A gente tem o adenoma folicular, por exemplo, o cisto de tireoide, o bócio, o nódulo por bócio, certo? Normalmente esses nódulos, eles têm algumas características que lhe tranquilizam, que dão características de benignidade, e essas características são vistas no ultrassom, tá? Aquele nódulo que chama a atenção, que dá um medo para você pensar que seja câncer ou que possa ser câncer, normalmente eles são nódulos sólidos, ele é puramente sólido, tá? E esse nódulo tem indicação de fazer punção, fazer a punção pelo ultrassom. Esses são, muito bem, os tipos de... A gente está começando a receber perguntas no 98694969. Eu vou segurar um pouco, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta. Mas antes, doutor, quais são os sintomas de nódulos? Como é que eu começo a suspeitar que existe um nódulo? Eu vou ter algum... Falando dos que não são palpáveis, daqueles que eu não vou perceber o tamanho, tem alguma maneira de eu imaginar que possa haver? Se o nódulo não for palpável, ele normalmente é assintomático, como eu já tinha dito, tá? O nódulo de tireoide só vai dar algum sintoma ou quando ele produzir hormônio, que aí vai gerar um hipertireoidismo, ou quando ele for um câncer, que aí pode infiltrar a traqueia, pode infiltrar o nervo laringeal recorrente, que dá uma rouquidão, o paciente começa a ficar rouco do nada, tá? Ou quando ele é muito grande, que aí ele vai comprimir esôfago, vai dar dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, vai dar um incômodo. Mas tirando essas situações, o nódulo ele é, na sua grande maioria, assintomático. E também podem ser benignos ou malignos. E, doutor, como é que eu descubro qual é qual? Como é que se faz o diagnóstico de um nódulo na tireoide? O diagnóstico do nódulo da tireoide, ele é feito, o melhor exame para você conseguir fazer tanto o diagnóstico do nódulo, se tem ou não nódulo, como a medição do tamanho do nódulo, as características do nódulo, se ele é cístico, se ele é sólido, se ele tem características de irregularidade, calcificação, que tudo isso leva a gente a pensar mais pro lado de uma doença maligna. O melhor exame é a ultrassonografia. Um ultrassom bem feito, ele é o exame rápido, normalmente ele não tem ele é barato, é fácil de conseguir, certo? E ele consegue fazer todo o diagnóstico, o acompanhamento e do tratamento de um nódulo de tireoide, tá? Outros exames que a gente tem que pedir são os hormônios da tireoide junto com o ultrassom, tá? E se houver necessidade,
pelo julgamento do endocrinologista ou do cirurgião de cabeça e pescoço ou do médico que estiver acompanhando aquele paciente. Pode-se pedir também tomografia, uma cintilografia da tireoide, mas normalmente a investigação inicial é um ultrassom e os hormônios da tireoide. Esteja você de casa sempre com o acompanhamento de um profissional. A gente não está falando qualquer coisa. Tenha sempre um profissional do lado para ele indicar qual é a maneira certa de levar todas as situações. E diagnóstico feito, doutor, caso haja necessidade, como é o tratamento dos nódulos na tireoide? O tratamento do nódulo da tireoide vai depender de qual a doença que o paciente tem, se é que há alguma doença. Como eu disse, 95% dos nódulos, eles são benignos. Sim, certo? E a sua grande maioria é assintomático. Então, se o paciente tiver algum nódulo que tem alguma característica de malignidade, certo? Que é basicamente calcificação, nódulo sólido, aquele nódulo que está crescendo, que tem mais de 1 centímetro, a gente pede a punção. É uma PAF, que é a punção por agulha fina, tá? Guiada por ultrassom. E se essa punção der que o nódulo ele é maligno, o tratamento é puramente cirúrgico. Você faz a cirurgia, que no caso do câncer tireoide é a cirurgia, a tireoidectomia total, tem que tirar toda a tireoide, certo? E faz a complementação depois da cirurgia. Se o nódulo for benigno, que é o normal, que é a grande maioria, aí você tem que ver o tamanho do nódulo, certo? Se for um nódulo abaixo de 1 centímetro, você só faz acompanhamento, fica fazendo ultrassom anual e fica acompanhando aquele nódulo. Ou se ele tiver mais de 1 centímetro, ou se ele causar qualquer sintomatologia para o paciente, se o paciente sentir falta de ar, sentir dificuldade de respirar, de engolir, ou por preferência do paciente, você pode fazer o tratamento cirúrgico também, certo? Que no caso, se for um nódulo apenas, você tira só um lado da tireoide, que chama tireoidectomia parcial, e o paciente fica com o outro lado, certo? Se for vários nódulos ou nódulos bilaterais, dos 2 lados da tireoide, você tira a tireoide toda. Mas basicamente, nódulos pequenos, com o paciente sem sintoma nenhum, você só acompanha, fica fazendo ultrassom, fica fazendo dosagem de hormônio e acompanha. Se em algum momento esse nódulo crescer ou se causar sintoma para o paciente, você tira a tireoide, faz a cirurgia para tirar a tireoide. Mas no caso da retirada parcial da tireoide, é possível sobreviver com um pedaço dela, vamos dizer assim, ou vai ter que ser feito algum outro acompanhamento, tratamento junto? Não, com certeza. O tratamento, a cirurgia parcial da tireoide é uma cirurgia que ela é mais rápida do que, obviamente, ela é mais rápida do que o tratamento com a tireoidectomia total. Dá metade das complicações, 50% menos complicações, e o paciente tem uma vida completamente normal, certo? Inclusive, você tirando a metade da tireoide, com a outra metade que o paciente tem, ele consegue viver sem você precisar suplementar com hormônio. Então, tudo bem quanto a isso. Eu vou pedir para o senhor repetir, doutor, porque tem uma pergunta de um ouvinte, então pra gente frisar bem. Ela pergunta, no caso de quem tem nódulo na tireoide, quais dos nódulos são necessários fazer a cirurgia? Aí o senhor respondeu, mas eu vou pedir só para frisar mesmo, para o ouvinte, não tem nome aqui, para ficar bem confirmado. Qual tipo de nódulo é necessário fazer cirurgia? Pronto. O nódulo de tireoide que precisa fazer cirurgia, ele vai depender da doença, certo? Vai depender do tipo de nódulo, se ele é um nódulo que está causando sintomas, se está causando hiper ou hipotireoidismo, tá? Normalmente hiper, se ele é benigno, se ele é maligno. De uma maneira geral e bem fácil de entender, se o nódulo ele for maligno, se ele tiver uma punção que gerou malignidade, o tratamento é cirúrgico, é tireoidectomia total, certo? Se o nódulo for benigno, aí vai depender do tamanho do nódulo. Se for acima de 1 centímetro, com o paciente sentindo dor, dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, ou se for preferência do paciente, o tratamento é cirúrgico, faz a tireoidectomia parcial, ou seja, você tira um lado da tireoide com aquele nódulo, certo? A gente não faz a nodulectomia, a gente não tira só o nódulo, você tem que tirar todo o lado da tireoide que tem o nódulo, ou tireoidectomia total, certo? E se o nódulo for pequeno, então normalmente você faz o acompanhamento com ultrassom anual. Muito bem. E você ainda pode enviar suas perguntas para o 98694969 ou ligar no 3523-7095.
Essa ouvinte ainda pergunta, doutor, se a falta de ar é sintoma da tireoide. E aí a gente para um pouco para aquela questão da nomenclatura que a gente falou no início do programa. Ter tireoide é bom. O problema é alguma alteração nas funções dela, exato? Exatamente. Todos nós temos tireoide, tá? Minha querida, você perguntou se a falta de ar. Se a falta de ar, ela é comum. Olha, é como eu disse, a grande maioria dos nódulos de tireoide, eles são assintomáticos, certo? Mas quando o nódulo ele é grande, ele pode sim causar falta de ar. Ou se ele for um nódulo maligno que está infiltrando a traqueia, pode causar falta de ar, tá? Ou então se ele for um nódulo que aumenta os hormônios, que ele mesmo produz hormônio, aí gera um hipertireoidismo, ele pode dar falta de ar, a sensação de falta de ar. O hiper, né? O hipertireoidismo, porque você lembra que eu disse que o hiper pode dar nervosismo, estresse, e dentre essa sintomatologia pode dar aquela sensação de falta de ar. Mas normalmente ele é assintomático. Se ele for pequeno, ele é assintomático. Pequeno que eu digo é abaixo de 3, 4 centímetros, ele normalmente não dá nenhuma sintomatologia. Acima disso, ele realmente pode dar sintomatologia por compressão. Pronto. Eu não sei se foi realmente só uma dúvida ou se você está sentindo a falta de ar. Nunca é bom ter falta de ar, então algo não está certo. Mas é possível também que seja pelo tamanho, não é, doutor? Exatamente. Se está sentindo falta de ar e tem algum ultrassom ou algum indício que tem nódulo na tireoide, procura a gente, ou procura algum endócrino, ou procura algum colega médico para dar uma avaliação e poder fazer um tratamento adequado, porque não é bom ficar sentindo falta de ar, como você disse. Exato. Falta de ar nunca é legal. Eu vou aproveitar, doutor, para o senhor já deixar endereço e telefone. Eu vou perguntar novamente no final, mas aproveitando a deixa, já que a ouvinte está sentindo falta de ar, de onde é que a gente pode encontrar o senhor? Eu atendo na clínica CETIC, aqui no Crato, certo? Que é na rua José Carvalho 234, no centro. O telefone é o 3523-2664, tá? Atendo também no Hospital São Vicente, no ambulatório do Hospital São Vicente e no ambulatório do Hospital São Francisco, aqui no Crato. Pronto. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e na volta a gente vai falar de câncer da tireoide. Hoje a gente recebe o Dr. Carlos Neves, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Fica por aí. Saúde e informação. Plantão médico. Plantão médico, voltando agora. E você pode enviar suas dúvidas. Hoje a gente está falando de tireoide pro 9869-4969 ou ligar no 3523-7095. Eu estou com o Dr. Carlos Neves, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. E agora a gente fala de câncer, doutor. Do câncer específico da tireoide, que é o nosso tema de hoje. Quais são os fatores de risco para ele? Certo. Os fatores de risco. O câncer de tireoide, ele é um câncer que ele é comum, tá? Ele é o 5º câncer mais comum entre as mulheres, por exemplo, tá? Um projeto Globocan, chamado Globocan, que é um projeto americano, ele estimou para 2016 cerca de 150 mil novos casos de câncer de tireoide no mundo, né? Em 2016, e a estimativa de óbitos pelo câncer é cerca de 35 mil. Então é um câncer que é muito prevalente e que, se for diagnosticado e tratado no começo, tem uma boa chance de ficar curado. Inclusive a chance de cura é quase 100%. Mas também, se deixar rolar e não for tratar e não fazer o diagnóstico, não fazer o tratamento, existe chance de óbito, tá? Os fatores de risco principais para o câncer de tireoide, o principal é você já ter feito algum tratamento com radiação quando você era criança, entendeu? Se você teve algum câncer ou alguma lesão que necessitou de tratamento com radioterapia ou qualquer tipo de radiação, na sua adolescência ou na sua infância, você tem uma chance muito aumentada de ter câncer de tireoide. Fora esse tratamento, que é algo mais específico, são poucas as pessoas que têm aqui no nosso meio, certo? Que passaram por essa situação. Mas se você tem um parente de primeiro grau, ou seja, seus filhos, seus irmãos ou seus pais ou avós que tiveram câncer de tireoide, se você tem algum familiar que já teve câncer de tireoide, você tem uma chance aumentada de ter câncer de tireoide também.
aqueles nódulos que são grandes, acima de 4 centímetros, ou que vem crescendo de um ultrassom para o outro, em menos de 6 meses ele cresceu 2, 3 centímetros, esse nódulo ele tem uma chance maior de ter câncer de tireoide, certo? E outros fatores de risco. A mulher é mais comum ter câncer de tireoide do que o homem, e idade acima de 40 anos, certo? Para todos os outros câncer de cabeça e pescoço, o álcool e o tabagismo, eles são os principais fatores de risco. Na tireoide, no caso específico do câncer de tireoide, o álcool e o uso de tabagismo, o uso de cigarro, enfim, ele não é tão bem definido como fator de risco. Claro que a gente nunca vai encorajar, né? Eu não quero ter câncer de tireoide e posso fumar, não tem nada a ver não, porque você pode ter milhões de outros tipos de câncer. Existem os outros tipos. Exatamente. Muito bem, doutor. Falou agora dos fatores de riscos e eu já pergunto logo, é raro o câncer de tireoide? Você chegar a denominar câncer, feito o diagnóstico, é câncer. Isso é raro? Como eu disse, o câncer de tireoide ele não é raro, certo? A estimativa para o ano 2016 é cerca de 150 mil novos casos desse câncer no mundo. O INCA, ele faz uma estimativa. O INCA é quem comanda os estudos de câncer no nosso país, é o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, o INCA. E todo ano ele faz uma estimativa do ano que está em vigência e do ano seguinte para a quantidade de câncer, de determinados tipos de câncer. No caso do câncer de tireoide, o INCA estimou para 2016 cerca de 15 mil novos casos de câncer de tireoide no Brasil, e no Ceará cerca de 1.000 a 1.500 novos casos de câncer de tireoide no Ceará em 2016. Então não é algo muito longe da nossa realidade. Não é mesmo. Qualquer sintoma, tenha muito cuidado. Eu tenho uma pergunta aqui, para aproveitar para fazer, de uma ouvinte. Não dá para identificar também pela foto, não tem nome, mas mora em Milagre, tem nódulos na tireoide, aparentemente mais de um, pela escrita. No exame de sangue, tudo normal. E aí, doutor, qual o procedimento? Já que existe mais de um nódulo, mas aparentemente com o exame de sangue tudo está ok. É óbvio que todos os exames de sangue estejam ok, mas eu devo dizer que normalmente o câncer de tireoide ele não tem alteração de exame. O paciente tem os exames de hormônio de tireoide completamente normal. Ele é o chamado eutireoideu. Na verdade, se você está investigando um câncer de tireoide, um nódulo que pode ser que seja câncer, e o paciente tem os hormônios alterados, você já fica mais sossegado, porque o câncer normalmente não altera os hormônios da tireoide. Se você tem mais de um nódulo na tireoide, você pode ter um ou pode ter 10, 15, 20 nódulos na tireoide. Não quer dizer que mais nódulos não quer dizer que é mais grave, não, certo? A gente precisa ver o aspecto desses nódulos. O ultrassom ele é um exame maravilhoso porque ele diz o aspecto do nódulo, se ele é regular, se é irregular, se ele tem calcificação, se ele é sólido, se ele é líquido, certo? E aí, dependendo do tipo, da aparência desses nódulos, a gente tem que ver se precisa puncionar algum deles, certo? Fazer uma biópsia, que na verdade não é uma biópsia, é uma punção por aspiração, que é seguida por ultrassom, certo? O ultrassonografista que tem o treinamento nisso, ele faz a ultrassonografia e no meio do exame ele bota uma agulhazinha e tira um pedacinho da tireoide, faz como se fosse uma biópsia rapidinho ali, guiada por ultrassom. É rápido? É rápido. É bem rápido, normalmente indolor, certo? E aí, se nessa punção der uma doença maligna, o seu tratamento, que tem um ou tem vários nódulos de tireoide, o tratamento é cirúrgico. Se não der, como eu disse, 95% dos nódulos de tireoide são benignos. Se der só bócio, certo? E você tiver assintomática, pode ficar só acompanhando. Mas se algum dos nódulos tiver mais de 1 centímetro, ou se você estiver sentindo qualquer coisa, ou se for sua preferência fazer o tratamento cirúrgico, se você ficar mais tranquila fazendo a cirurgia, será feito o tratamento cirúrgico com você, certo? Sabendo que agora o acompanhamento tem que ser feito, porque se você fizer a punção, deu bócio, você tem 2, 3 nódulos na tireoide, e agora não tem indicação cirúrgica, mas tem que ficar fazendo acompanhamento, porque a tendência do bócio é crescer. Então o nódulo, ele começa pequeno, óbvio, né? Começa pequeno, vai crescendo, mas uma hora ele vai atingir 2, 3, 4 centímetros. Por isso que o acompanhamento tem que ser feito de perto.
Então, mesmo que o exame de sangue, no caso, tenha dado normal, é bom que haja o acompanhamento e um exame mais específico para a gente poder ter a certeza. Não é nenhum um exame mais específico. Eu não sei se ela disse que tem vários nódulos na tireoide, porque ela já fez um ultrassom. Exato. Mas se ela tiver feito, ótimo. O acompanhamento é justamente esse, com ultrassom e com a punção. Com ultrassom e com os exames de sangue. Se tiver necessidade, a punção. Então, o ideal é que você faça acompanhamento, faça uma avaliação, ou com um cirurgião de cabeça e pescoço, ou com um endocrinologista, ou os dois, né? E para definir se o tratamento vai ser só observar, ou então você já vai partir direto para a cirurgia. O diagnóstico do câncer de tireoide é feito assim, com a punção, no caso. Qualquer câncer só pode ser dito que é câncer se tiver comprovação histopatológica. Então, quem dá o diagnóstico do câncer é a biópsia, certo? Ou biópsia mesmo, ou então uma punção. Normalmente a gente pede uma PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina. Tá? Um patologista experiente pode fazer a PAF, um ultrassonografista experiente pode fazer a PAF. Lá no meu consultório a gente faz, o ultrassonografista tem lá o Dr. Francisco Carlos, ele faz e já faz a punção, e na mesma hora, quando o resultado sai, eu já vejo e a gente já faz o tratamento ligeirinho. Tudo tem que ser assim, porque o tratamento do câncer de tireoide é tempo dependente. Você tem praticamente 100% de chance de cura se você for diagnosticado rápido e fizer o tratamento rápido, certo? Fazer o tratamento o mais rápido possível, enquanto o nódulo é pequeno. O diagnóstico de câncer de tireoide, ele é feito com ultrassom, com a punção, certo? A punção dizendo que é câncer, o tratamento é feito cirurgicamente. E também com acompanhamento dos nódulos, dos hormônios da tireoide. Isso é o tratamento? Não, isso é o acompanhamento. O diagnóstico é o acompanhamento, é ultrassom, punção, para poder você fazer o real diagnóstico, tá? E os hormônios da tireoide. E o tratamento do câncer especificamente? O tratamento do câncer de tireoide, ele é cirúrgico, puramente cirúrgico, certo? Você nunca vai ficar simplesmente olhando e acompanhando uma pessoa que tem câncer. Você tem que tirar aquele mal, como se diz, tirar o mal pela raiz, tá? Se o tratamento, ele é sempre com uma cirurgia radical, o mais radical possível, você faz uma tireoidectomia total, tem que fazer uma avaliação naquele paciente, fazer com tomografia ou com ultrassom, o raio-x do pulmão, para ver se ele já tem, se aquele câncer já começou a se espalhar, ou seja, se ele já tem metástase à distância. Tem que ver os linfonodos, as lândrias do pescoço, que o pessoal fala, né? O ultrassom também vê isso, porque o câncer tireoide, ele começa se espalhando pro pescoço e depois começa a se espalhar pro pulmão, pro fígado. Então você tem que... Agora isso é raro, claro. Principalmente os pacientes assim, abaixo de 45 anos, que são, mesmo que tenha câncer, mas é um câncer mais brando. Normalmente ele é mais brando e a chance de cura é maior. Mas normalmente o tratamento é feito com cirurgia e a complementação, que pode ser com radioterapia externa ou com o tratamento com radioterapia. Muito bem. Tenha sempre atenção, não vamos ficar adiando nada, pessoal. Vá sempre a um profissional, que é pra gente pelo menos ter a certeza de tudo. E qual a chance de cura, doutor, do câncer de tireoide? O nosso objetivo do câncer de tireoide, eu como cirurgião de cabeça e pescoço, que tem um treinamento oncológico, tá? O oncologista, o endocrinologista, a gente tem sempre o objetivo de pegar o câncer o mais rápido possível, certo? Pegar ele o mais cedo, o mais precoce possível. Então, se você, independente se é homem, se é mulher, independente de sua idade, a gente já operou pacientes com câncer de tireoide que tinham 102 anos, por exemplo. 102 anos. E a gente disse a ela que se não operar, ela ia ter complicação. E se operasse, ela tinha mais 10 anos pela frente. E ela, Dona Maria, eu nunca me esqueço, até porque o nome dela é fácil de lembrar. Aí. E ela decidiu pela cirurgia e chamou a gente para o aniversário de 103 anos, completamente curada. Então foi maravilhoso. Seja uma Dona Maria, viu? Exatamente. Se cuide sempre. E um beijo para ela. Exatamente, exatamente, lá de Recife, Dona Maria. Então quando o câncer ele é pegado no início, o mais precoce possível, a chance de cura é praticamente 100%, certo? Mas se deixar crescer, quando o câncer passa de 1 centímetro e aí começa a crescer, a chance de dar metástase já é maior, então aí vai diminuindo a sobrevida. Mas sendo tratado no início, a chance é praticamente 100% em todos os pacientes. Saúde não é brincadeira, gente, vamos ter atenção. Chegou uma outra dúvida aqui, doutor, mais do assunto do comecinho. Doutor, gostaria de saber se é normal ganhar peso
depois de tirar o cisto na glândula tireoide, o seu nódulo. Eu pesava 53 quilos um ano atrás e deve ter tirado um cisto, e agora estou pesando 57. É normal esse ganho de peso depois de retirar um nódulo da tireoide? A retirada do nódulo da sua tireoide, eu gostaria de saber se foi se você tirou a tireoide toda, fez a tireoidectomia total, ou tirou só apenas uma parte. Mas, de qualquer forma, mesmo tirando só uma parte, você, quando tira a tireoide, você pode começar a você pode começar a ter um hipotireoidismo. E sim, é comum você ganhar peso. Agora, como eu disse no começo do nosso programa, esse ganho de peso é um ganho leve de peso. Você ganha 5, 6 quilos, entendeu? Você não pode chegar e ganha 20 quilos, 15, 20, 30 quilos, é obeso ou você é obeso e faz a justificativa por um hipotireoidismo. Não, o ganho de peso do hipotireoidismo acontece, mas é um ganho de peso leve, de 5, no máximo 5, 6 quilos. O ouvinte está nesta faixa de 5 quilos a mais. Pode ser por causa disso, pode ser pela retirada, mas aí a gente teria que ver algo mais específico, teria que saber exatamente de como foi feito. Não, pode ser, se ele está nessa faixa de peso que eu falei, pode ser sim, mas assim, como ele disse, você não se tira o cisto, ninguém vai tirar apenas o cisto da tireoide, você tira ou metade. A cirurgia mínima que a gente faz na tireoide é tirar metade dela, então ou é metade ou tira ela toda, entendeu? De um jeito ou de outro pode gerar um hipotireoidismo, e sim, ele pode ganhar peso por conta disso. Muito bem. Doutor, nós estamos chegando ao fim do plantão médico, nosso horário está no limite, e você que está ouvindo, pega papel, pega caneta, correndo, pega o celular para anotar, porque eu vou pedir para o Dr. Carlos repetir o endereço e os telefones de onde ele atende. Eu atendo no CETIC, aqui no Crato, tá? A clínica CETIC, que é na Rua José Carvalho, número 234, no centro. O contato é 3523-2664, 3523-2664 ou 98148-1011, tá? 98148-1011. Atendo também no Hospital São Vicente, lá em Barbalha. O telefone é 3532-7172. 3532-7172. E no Hospital São Francisco, no ambulatório do Hospital São Francisco, aqui no Crato, que o telefone é 3312-4000. Tá? O que precisar, estamos sempre à disposição, João. Pronto. E todos os nossos ouvintes também. Eu agradeço. Lembrando aos ouvintes que, se você não tiver pegado nenhum dos telefones, o endereço, ou depois, se você tiver interesse, pode também entrar em contato com a rádio, que a gente repassa os telefones sem nenhum problema. Muito obrigado, doutor, a presença. Tenha certeza que as portas do plantão médico e da rádio como todo estão abertas. Agradeço demais a presença desse sábado de Tira Dúvidas, e dúvidas tão importantes. Obrigado, João. Eu que agradeço de coração, que precisar, estamos sempre à disposição. E para os ouvintes que estão nos ouvindo, o importante é dizer que às vezes a gente escuta muitos ouvintes, quando a gente fala que ele tem uma doença maligna, tem um câncer, entendeu? Eles ficam muito chocados pelo nome. Sim. Mas na verdade você tem que encarar o câncer tireoide, assim como os outros que a gente trata, câncer de faringe, de laringe, o câncer de boca, o câncer de garganta, o câncer de pele. E hoje, o assunto de hoje, o câncer de tireoide, eles têm cura, e você faz a cirurgia, faz o tratamento como um todo e vai ter sua vida normal muitos anos pela frente. Então, a informação isso falando no câncer. E o hipertireoidismo, foram os outros assuntos que a gente tratou, também tem uma chance enorme de tratamento, de cura, e estamos sempre à disposição para quem precisar, quem tiver necessidade, tá? Para ajudar aos nossos ouvintes, ajudar vocês, João, sempre que precisar. Espero que não precise, mas se precisar, estamos também à disposição. Eu agradeço demais, doutor. Muito obrigado você também que ficou nos ouvindo e tirando suas dúvidas. Até o próximo sábado com mais Plantão Médico. Cuide sempre da sua saúde física e mental. Até o próximo sábado. Você está em sintonia com o Plantão Médico.